Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Nova Lima e micro-região. Depois, como diz o Huawei de Petrópolis, né? Nova Lima, continente e mundo. Bom, começando agora o programa Cultura Geral, a gente vai bater um papo super legal nesse primeiro bloco. Nós vamos falar aqui da reforma da Previdência, de quem faz jus e tal. E para isso, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui o doutor Pedro Saglione, né? E também o nosso conselheiro municipal e nacional da saúde, doutor sociólogo, né? Geraldo Magela, né? Eu vou chamar de doutor porque... Geraldo Adão. Desde o rádio que eu faço essa confusão. Seu Geraldo Adão, vou te chamar o senhor de doutor porque eu sou uma enciclopédia, né? Então tem que chamar. Bom, nós vamos bater esse papo super interessante aqui sobre a reforma da Previdência. Pedro, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. É um prazer te receber, a gente fazer um bate-papo aqui super gostoso. Assim, não tão gostoso como a gente queria, mas um papo que vai levar as pessoas que estão nos assistindo a ter um pouco mais de noção do que está acontecendo na Previdência. É sempre um prazer participar do programa, Betão. E é sempre um prazer porque realmente a gente sempre tem um compromisso de informar. E o seu programa segue à risca essa premissa realmente. Então, falar do direito do aposentado, falar do direito daqueles que podem se aposentar é sempre um prazer realmente, é uma área que eu atuo bastante e, de fato, é sempre muito agradável vir ao seu programa. Sr. Geraldo Adão, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Essa enciclopédia aí de conhecimento, é um prazer recebê-lo aqui nas quintas-feiras. Você não precisa falar comigo, quando eu for convidado eu virei, não, porque o senhor já está convidado todas as quintas-feiras. O senhor tem uma cadeira de titular aqui no programa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço de novo a oportunidade que a gente tem, já viemos aqui pela primeira vez, estamos vindo da segunda, viremos a tantas outras, né, se for possível. E é uma satisfação muito grande que a gente tem, de já ter começado a trabalhar com 13 anos de idade, ter aposentado e ter tomado, juntamente com a minha família, uma decisão. Eu vou continuar nas políticas públicas, porque, como sociólogo, eu sou obrigado a entender o sentido e a dimensão das políticas públicas. E aposentei novo, com 49 anos, e resolvi me dedicar realmente à política pública. E lidando no movimento dos aposentados, eu cheguei como representante da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Cheguei ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, no primeiro e segundo mandatos, e titular lá e suplente no Conselho Nacional de Saúde. E no Conselho Nacional de Saúde, nós já estamos lá até hoje, né, com mais de 15 anos de trabalho prestado, já com uma série de realizações importantes para o sistema, e a nossa dedicação é sempre mantida. O SUS ainda não atingiu o nível prático do que está constitucionalizado e legalizado. E nós esperamos sim que este sistema chegue o momento do brasileiro falar: este é o SUS que nós precisamos, porque o que está na lei não é o que está na prática, mas nós estamos caminhando para isso e chegaremos lá. Depende de muito debate, de muita compreensão, e eu acho que eu tenho a obrigação de contribuir para isso. Agora, não é só o SUS, nós temos que pensar que nós temos uma política de previdência, nós temos uma política de saúde, nós temos uma política de assistência social, né? Nós temos políticas de educação, e todas elas estão agora passando por uma reforma, né? Uma Constituição já há quase 30 anos de vigência, a necessidade reconhecida de algumas mudanças não foi feita ao longo desse tempo, e agora está sendo feita de um momento só. E isso precisa de um debate muito amplo, de um debate não só nossa com as autoridades, mas nós, representantes do povo nesse sistema, principalmente nos conselhos, né, com a população. E a gente está disposto a prestar essa contribuição, que eu acho que é importante o pessoal tomar conhecimento dela para também tomar posição. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui. Doutor Pedro Saglione, como é que funciona
E bom, vamos por início, vamos começar pelo começo, né? Quem faz jus ao benefício da Previdência? Na verdade é o seguinte, a Previdência Social ela é administrada pelo INSS, né? E ela tem naturalmente uma leque de benefícios, né? Um seguro social, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro que tem um leque de benefícios que, preenchidos determinados, respeitadas determinadas previsões legais, você pode fazer jus a determinado benefício. Então existe lá várias possibilidades de aposentadoria. Você pode se aposentar por idade, você pode se aposentar por tempo de contribuição, você pode fazer jus a uma pensão por morte, caso seja dependente, você pode fazer jus a uma série de benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Então é um leque, é um seguro com um leque muito amplo, né? E um seguro realmente que tem um viés social, que visa prestigiar a dignidade da pessoa humana. Então é um seguro muito amplo, né? Tem uma série de benefícios. A gente poderia falar horas e horas sobre determinados benefícios, mas realmente, porque ainda bem, né, que ainda é um seguro muito amplo, e eu penso que seja realmente um porto seguro de muitas famílias, principalmente as famílias de baixa renda, né? Eu acho que ainda é o pilar realmente da segurança de muitas famílias. O que é o fator previdenciário? Como é que funciona o fator previdenciário? E aqui até queria uma opinião também, se é necessário realmente manter, porque também nós vamos falar aí um pouco para frente daquele cálculo que era feito de 85,90. Mas o fator previdenciário, o que é? O fator previdenciário, ele é uma regra de cálculo. Ele é uma regra de cálculo que leva em consideração vários fatores na sua fórmula. Dentre eles, a expectativa de vida, o tempo de contribuição e a idade do segurado que se aposenta por tempo de contribuição. Então, o fator previdenciário ele não é necessariamente um fator de redução, né? Mas dependendo da idade em que você se aposenta, se você se aposenta muito novo e se você tem uma expectativa de vida muito alta, fatalmente esse fator previdenciário vai ser um fator de redução. Então, a pessoa que se aposenta por tempo de contribuição, pode se aposentar o homem ou a mulher por tempo de contribuição. O homem se aposenta aos 35 anos de tempo de contribuição, enquanto a mulher se aposenta aos 30 anos de tempo de contribuição. É feita uma média aritmética, e essa média aritmética de 80% dos maiores salários de benefício, desde julho de 94, é multiplicado pelo fator previdenciário. E o fator previdenciário, dependendo da idade, da expectativa de vida e do tempo de contribuição, ele pode reduzir sobremaneira, ele pode reduzir muito o benefício previdenciário da pessoa. Então, se ela tem uma média ali de contribuição de R$4.000, o fator pode ser 0,9, 0,8, 0,7, eu já vi fator 0,6, 0,5, ou seja, ao invés de receber a média que a pessoa tinha de R$5.000, a pessoa pode passar a receber R$2.500, R$2.000, às vezes até menos. Então, o fator previdenciário foi uma construção que foi feita para que a pessoa tivesse consciência de que se ela se aposentasse muito nova, o fator ia reduzir muito o benefício dela. Então, a intenção do governo, quando criou o fator previdenciário, imagino eu, fosse que as pessoas, uma vez preenchidos os requisitos mínimos para se aposentar, tivessem consciência de que deveriam aguardar, ou seja, postergar um pouco a sua aposentadoria, optar por aposentar um pouco depois, para que o fator não fosse tão maléfico, para que o fator não diminuísse tanto o valor do benefício. Só que um país onde existe uma insegurança jurídica muito grande, onde a todo momento se fala e se tomam medidas políticas de alteração da legislação, existe um pavor, né, uma insegurança jurídica muito grande. As pessoas simplesmente não optam, não têm a menor segurança de achar que futuramente vai existir uma lei melhor do que a atual. Então, as pessoas, quase sempre, quando tomam decisões sem procurar um especialista, sem saber exatamente receberiam de quanto o valor da aposentadoria, vale aquela máxima, né, Betão? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, esse é um período agora, muito se fala em reforma da Previdência, existem propostas de reforma da Previdência, esse é um período que tem muita gente se equivocando, com receio.
eu ressalto que, às vezes, a nova regra de cálculo, ela é até mais benéfica do que muita gente que se aposentasse hoje. Então, é realmente interessante que se faça um estudo para saber quanto você receberia se aposentasse hoje e, se essas regras fossem de fato implementadas, quanto você receberia se você se aposentasse com a nova regra proposta pelo governo. Mas, em regra, o fator, ele se tornou um fator de redução dos valores das aposentadorias, né? Isso realmente é alvo de crítica. A 85/95, que você citou agora há pouco, é uma regra de cálculo, onde a pessoa, o homem ou a mulher, podem somar a sua idade ao seu tempo de contribuição. Então, o homem, respeitado os 35 anos, e a mulher, respeitado os 30 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, caso some o tempo mais a idade, se o homem atingir 95 e se a mulher atingir 85, não se aplica o fator previdenciário. Isso é muito bom, né? Na maioria dos casos, as pessoas que não têm incidência do fator previdenciário são aquelas pessoas que conseguem receber o maior valor de renda mensal da aposentadoria. E é um valor muito importante, poxa. Você trabalhou 35, o homem, 30 anos a mulher, você contribuiu durante todo esse tempo. E você não tem nenhum tipo de redução numa renda que vai ser sua para o resto da sua vida. E caso você venha a falecer, você possa deixar ainda para um dependente, para uma esposa, para um filho. Então, é realmente algo que tem que ser pensado e algo que é muito importante de se fazer um estudo realmente e tentar ao máximo atingir essa regra de cálculo, né, que foi algo muito vantajoso. Eu me arrisco a dizer que eu acho que foi a única decisão que foi, de fato, muito benéfica para o segurado. Uma das últimas políticas previdenciárias que realmente foram extremamente benéficas ao aposentado, né? O aposentado, a gente tem visto cada vez mais medidas legais que vêm dificultando o acesso, diminuindo, restringindo. Isso é muito preocupante, mas essa é a coqueluche do direito previdenciário hoje, é realmente a pessoa que consegue afastar o fator, porque não depende da idade da pessoa. Se ela começou muito cedo, ela atingiu os 35, ela somou 95, o homem, ou a mulher 85, ela não vai ter fator de redução. Essa vai ser uma renda vitalícia e é muito bom, é muito importante para o trabalhador. A gente sabe a importância da qualidade de vida que traz a aposentadoria, principalmente, repito, para os familiares e para aqueles trabalhadores mais vulneráveis financeiramente. Sr. Geraldo Adão, deixa eu colocar o senhor nessa conversa, né? O fator previdenciário, o senhor como membro da Coabap, ele é perverso, determinantemente perverso? Roberto, aí tem... Porque eu sei que o senhor aposentou, o senhor pagou, o senhor contribuiu com 10 salários, não foi? Exatamente. Nós temos aí uma questão que precisa ser analisada, porque isso depende de quando a pessoa começa a trabalhar. Se ela aposentou com um salário mínimo, se ela trabalhou ganhando um salário mínimo, ou 2 ou 3, e tem as pessoas que nesse período atingem aí um curso de nível superior e às vezes é promovido na empresa. E acaba ele pagando, quando ele está com 20 e poucos anos, ele consegue fazer um curso superior e ele consegue dar sorte de conseguir na empresa um curso de nível superior. Então ele vai praticamente durante todo o seu período pagar sobre um salário de nível superior. E o que acontece? Ele paga sobre um limite de 10 salários, né? Na verdade, você paga sobre um teto hoje. Um teto, né? Um teto. R$ 5.531 é o teto da Previdência. Se você ganha 10, 15, 20, 25 mil, pouco importa. Você vai pagar sobre 11% de 5.531, que é o teto do INSS hoje. Exatamente. Mas mesmo assim, quando ele aposenta nessa condição, o que acontece? Ele aposenta com aquele limite do INSS e ele vai defasando. Com o tempo ele cai no salário mínimo de novo. Então agora, como tem essa perspectiva aí de a pessoa poder trabalhar mais para poder aposentar melhor, vai somar idade com o tempo de serviço, mas eu acho que isso aí tem um problema relativamente complicado, é porque o Brasil não tem pleno emprego. A pessoa não consegue o emprego na data ideal para se aposentar bem. Nem sempre ele consegue o emprego
e consegue estudar para melhorar de padrão de emprego, para melhorar o salário. Então eu acho que tem muita questão social aí, de muita abrangência. Nós temos nesse país hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Nesse grupo aí, quantas pessoas de nível superior, quantas pessoas de nível técnico, que poderiam estar ganhando bem mais do que o salário mínimo, Porque estão desempregados. Então, o fator previdenciário, como diz, para um universo de 14 milhões de desempregados, fica... O senhor entendeu bem essa parte, explicou bem. A gente não entende tão bem, mas eu me preocupo mais com a população que está desempregada e não tem perspectiva de emprego. E outra coisa, estão inclusive incentivando as pessoas a aposentar. A empresa está fazendo isso, né? Incentivando a aposentadoria voluntária para poder reduzir o custo do quadro de pessoal. E naquele cargo que a pessoa pediu demissão, ela não vai colocar outro com o mesmo salário. Então tem um problema aí muito complicado nesse universo aí. Nesse universo de 14 milhões de desempregados. Que não é só trabalhador de um salário mínimo, 2 ou 3, não. Tem muita gente. Você está vendo, o próprio governo vai fazer um incentivo aí para o pessoal. Quem é que vai poder sair? Quem que o governo tem interesse que saia? Os que ganham mais. Então, essa questão do fator previdenciário num pleno emprego, tem um pleno emprego, um período de emprego estável, ela tem um reflexo. Mas numa sociedade de desemprego como a nossa, com 14 milhões de desempregados, a mudança é positiva, mas e o acesso a ela? Ele não está conseguindo um emprego. Então, eu acho que nós estamos com uma situação social muito séria, que é a questão do salário. Salário mínimo, com o reajuste dele, ele não chega a R$1.000 e não se consegue emprego nem de salário mínimo para absorver essa população. Então, a situação é muito preocupante. E o pessoal que está aí em condições de trabalhar, pode ser pessoas aí com 20 anos, pode ser gente com 30. Então, esse equilíbrio aí de idade e tempo de aposentadoria vai ser muito variado também numa população de tamanho de desemprego de 14 milhões. Quando é que o Brasil vai absorver esse pessoal todo no emprego? Eu, pensando assim em termos de futuro, em termos de mudanças que possam realmente resolver a questão, eu acho que é começar a pensar numa reestruturação de carga horária de trabalho. E o Brasil começar a pensar com profundidade, de nós termos 2 turnos de trabalho, 12 horas por dia, uma turma trabalhando 6 horas, a outra trabalhando 6 horas, repartição pública trabalhando 6 horas, para dar um pleno emprego. É no pleno emprego que a gente efetivamente vai ver esses resultados. Pedro, o que é o BPC? Nós discutimos semana passada aqui. O BPC, nessa reforma, parece que o BPC ele quase que fica extinguido, não é? O benefício de prestação continuada, né? É o conhecido também como LOAS. Ele deriva da Lei Orgânica de Assistência Social, né? É uma espécie de benefício, né, que é também administrado pelo INSS, onde faz jus o idoso, né? O idoso, esse é um modelo muito harmônico de inclusão previdenciária, porque ele realmente prestigia os pilares da Previdência, realmente, especialmente no tocante ao princípio social, realmente, né? Ele não exige uma contraprestação dessa pessoa que faz jus ao LOAS, né? Então, aquele idoso, mesmo que não tenha pago qualquer prestação para o INSS e que está realmente à míngua da sociedade, ele está passando algum tipo de necessidade, ele é uma pessoa vulnerável socialmente, isso é feito uma perícia socioeconômica, né? É sempre bom lembrar que sempre que a gente pensa em pagar algum benefício para alguém que não fez nenhum tipo de contraprestação, a gente tem que exigir políticas de fiscalização para ver realmente se essa pessoa faz jus ao benefício. E eu posso afirmar hoje, as pessoas têm muita desconfiança, tem muita gente que acha que existem aposentados que recebem benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, sem de fato estarem incapacitados ou inválidos. As pessoas acham que tem muita gente que recebe do INSS ou recebe do governo um benefício que não faz jus. Eu posso afirmar com muita certeza que hoje isso não acontece, né? Em regra, só se paga realmente a quem faz jus. São mecanismos sérios, né, de controle, de fiscalização. Então, o LOAS, ele é pago para o deficiente, né, que é vulnerável, qualquer que seja a idade, dentro de um contexto de vulnerabilidade.
existe uma regra de cálculo que eu até questiono muito. Existe uma regra de cálculo, eles exigem que a renda per capita, a renda per capita por cabeça familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Né? E faz um estudo socioeconômico do núcleo familiar para ver se aquela pessoa, aquele idoso ou até mesmo a pessoa deficiente se faz jus a receber um benefício de um salário mínimo. Né? O LOAS é o benefício de um salário mínimo e é pago para essas pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Né? Então, eu posso até concordar com o Dr. Geraldo quando a gente questiona se o valor de um salário mínimo é o suficiente. Você viveria... Eu não consigo precisar se eu viveria com um salário mínimo, mas eu tenho certeza que confere o mínimo de dignidade para a pessoa. É verdade. Né? Eu acho que a gente pode afirmar que realmente é o mínimo para a pessoa realmente não ficar míngua, não ficar realmente no extremo grau de necessidade. Então, LOAS é isso. E a proposta, eu até evito falar um pouco da proposta de reforma, Betão, porque isso causa tanto espanto, tanto temor nas pessoas, porque eu acho que ela foi uma proposta que ela foi muito além, né? Uma proposta ela é muito severa, ela é tão severa que eu prefiro achar que exista ali nessa proposta muita margem de gordura para negociação, que existe muito no mundo político hoje. Porque ao contrário da proposta trabalhista, a gente consegue enxergar muita coisa da proposta da reforma trabalhista que é bom para o empregado e é bom para o empregador. Esse fatiamento das férias, né, do período de férias, às vezes é muito mais agradável você tirar mais períodos de férias, você descansa mais do que se você tivesse aquela obrigatoriedade de ter que tirar apenas 2 períodos, mais de 15 dias. E na prática, né, a gente conhece o mercado de trabalho, a gente sabe que existe muita negociação entre patrão e empregado. Uhum. Né? É algo que me preocupa. Né? Naturalmente, o empregador está sempre no status mais elevado. Eu acho que, sinceramente, eles nunca negociam em igualdade de condições. Mas eu acho que a reforma trabalhista, a gente ainda consegue ver uma coisa ou outra que pode ser bom até mesmo para o trabalhador. Mas a reforma previdenciária, ela é muito preocupante. Né? Então, eu até evito porque ela é uma proposta que pode não se consolidar. Então, não faz jus a tanto temor, caso ela não se confirme. Né? Então, realmente, a gente tem que ter muita cautela para falar da reforma previdenciária, porque ela é muito severa. Te assusta, Sr. Geraldo, a reforma da Previdência também? Teve uma professora que teve, a doutora Dinorá, nós conversamos em uma outra oportunidade, falou que o projeto já teve 163 emendas. Né? Chega a assustar, sim, as propostas que estão lá dentro? Olha, eu acho que o que preocupa mais é o número de desempregados que nós temos neste país. Então, você faz uma reforma da Previdência com um universo desse de desempregados. Desse universo, quem está faltando, qual o tempo para se aposentar? Então, essa que é a preocupação, porque num país de pleno emprego, as coisas eu acho que fluem normais, mas num país, é uma reforma de previdência feita num momento que nós temos muitos desempregados. E esse pessoal essa reforma vai facilitar ou vai dificultar o ingresso desse pessoal no mercado? O que eu acho mais engraçado, Sr. Geraldo, é que nunca se falou com tanta veemência, com tanta vontade sobre essas necessidades dessa reforma. Há 2 anos atrás, a gente estava fazendo uma Olimpíada. Exato. Há 4 anos atrás, a gente estava patrocinando a Copa do Mundo, evento mundial, construindo estádio lá em Manaus para ter 3 jogos de futebol. Exatamente. Agora, 4 anos depois, tudo que se fala é sobre... Como se a reforma trabalhista, a reforma da Previdência fosse o carro-chefe, fosse pautar o país. Em hipótese alguma. Um novo momento da vida nacional, né? A tristeza é que as pessoas estão sendo convencidas de que elas têm... Eu vejo jovens achando que tem que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de algum direito trabalhista, previdenciário, para ajudar as contas fecharem. Né? Quando o jovem está convencido de que ele tem que abrir mão de alguma coisa, na verdade, a gente já falei tanto sobre isso, né, de que a receita da Previdência, da Seguridade Social, ela é muito ampla, ela é vasta, ela só é mal administrada. Né? Então a gente tem que, por isso que eu faço questão de vir, agradeço o espaço, e realmente é muito importante a gente dizer, né,
vira público e eu acho que de forma, em hipótese alguma, o trabalhador tem que estar disposto a abrir mão de qualquer direito. Né? Pelo menos não dessa forma ainda nebulosa, como tem sido feita essas propostas e esse déficit da Previdência que convence a poucos. Pois é, você que está nos assistindo aí, qualquer dúvida que você tenha, né, nós temos aí o IEPREV, que é um grande instituto de consultoria, que pode dar um auxílio super bacana a você, tá certo? Então, você pode entrar no site e tal, você vai conseguir achar o contato lá e ver o que pode ser mudado, se você está perdendo alguma coisa, se mudar o regime você vai perder alguma coisa e por aí vai, né? Não perca tempo não. Bom, Beto, não, fica à vontade. Uma questão que eu acho que seria importante, a gente está mencionando assim, com esse número de desempregados e a reforma da Previdência, como está sendo proposta, qual vai ser a perspectiva dessas pessoas de facilitar o acesso ao emprego? E esse pessoal, qual é a característica dessa população desempregada dentro das novas regras? O senhor está coberto de razão, senhor Isso Geraldo. é preocupante. Veja bem, o governo, ele espanta as pessoas. O governo não... se você tem um produto, que é uma previdência social, e eu repito, eu penso que seja um bom produto, bom seguro, você não encontra um seguro tão amplo em qualquer banco privado, por exemplo. O que você deveria fazer? Você deveria criar políticas públicas de inclusão previdenciária. Isso. Você deveria atrair as pessoas para trazerem dinheiro para o INSS, porque um dia elas vão fazer jus. Exatamente. O governo faz o contrário. Ele desprestigia o próprio produto, ele afasta esse possível contribuinte. Né? Eu posso citar aqui políticas harmônicas, inteligentes de inclusão previdenciária. Né? O deficiente. Hoje a pessoa que tem deficiente, empresas com mais de 100 trabalhadores, tem 2% de vagas destinadas ao deficiente. Então hoje a pessoa que tem deficiência, qualquer que seja a deficiência, leve, grave, média, moderada, motora, física, sensorial, ela tem quase que emprego garantido. Porque as empresas não conseguem preencher essa cota de 2% e recebem, inclusive, multa do Ministério do Trabalho. Então, essa pessoa, ela tem uma leve, grave ou média deficiência. Ela tem cotas destinadas, então, ela poderia perfeitamente ficar em casa, receber um benefício por incapacidade no valor de um salário mínimo. Mas não, o governo atrai ela. O governo cria políticas de inclusão previdenciária. É muito melhor ela ir trabalhar, ela pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e ela pode ter um salário ilimitado. Ela vai se aposentar. Existe uma lei complementar que permite que, ao invés do homem se aposentar aos 35 anos, se ele tiver uma deficiência grave, ele vai aposentar aos 29 anos. Ele vai aposentar mais cedo, se ele trabalhar com um grau de deficiência. Entendeu? Essa é uma política harmônica. Né? O microempreendedor individual, que é aquele trabalhador que está na informalidade, o que o governo fez? Criou política de inclusão previdenciária, trouxe ele para torná-lo contribuinte. Ele paga tão somente 5% do salário mínimo. Então, se você não atrair as pessoas, existe uma gama de trabalhadores que estão na informalidade, que poderiam ser contribuintes do INSS e não são, por medo, por receio e por incompetência do governo. Tem que inspirar confiança no trabalhador para ele aderir. Quanta gente, o Brasil, quantos desempregados, de carteira assinada, mas quanta gente trabalha regularmente, cumpre horário, cumpre compromisso de trabalho, mas não tem carteira assinada. E não tem proteção previdenciária. E não tem proteção nenhuma. A pessoa, se ficar doente, vai passar necessidade. Se falecer, vai deixar uma viúva, vai deixar, às vezes, um dependente. Entendeu? Então, o que acontece muito, hoje né? tem uma margem, uma nuvem de pessoas sem proteção previdenciária alguma. São pessoas que não têm consciência, não sabem da importância de pensar nos riscos inerentes à capacidade, à existência humana. A invalidez, a morte, a doença, a incapacidade, o acidente, tudo isso é inerente à nossa existência. A morte é a única certeza da vida. E as pessoas não têm consciência previdenciária, não têm consciência financeira, né? E eu acho que cabe sim ao governo criar, existe esse seguro, um seguro social, compulsório, obrigatório, porque eu acho que o governo, não é questão de paternalismo, é questão de proteção. Né?
Eu acho que é diferente, não pode desvirtuar as coisas. É uma questão de proteção, acho que sim, a gente deve brigar, sim, para a manutenção dos direitos previstos na legislação previdenciária. Considerando a população nesse universo de 14 milhões de desempregados, tem pessoas do meio rural, tem pessoas principalmente do meio rural, né? E tem pessoas também em situações de risco na própria cidade, sem emprego, sem nada. Agora, o que preocupa é quando essas pessoas atingem aí os 60 anos, por exemplo, o que acontece? O BPC é um grande benefício. Se alguém reclama que a pessoa às vezes não trabalhou para receber, não importa, a pessoa chegou àquela idade, tem o direito, tem as condições econômicas atendidas, ela tem o direito. Agora, eu ainda acho que para a população brasileira, principalmente o pessoal que vem trabalhando nos últimos 30, 40 anos, que melhorou a agricultura brasileira, o Brasil hoje tem uma produção de alimentos suficiente para atender a população, isso depende muito, mas muito mesmo, do trabalhador rural. Não só do grande empresário rural, mas do trabalhador comum. E, lamentavelmente, grande parte desse pessoal ainda não tem acesso a esse benefício. Exatamente porque a renda familiar dele tem que ser um quarto de um salário mínimo como renda familiar. Este valor é muito pequeno para fazer essa inclusão, mas é uma inclusão importante. Eu acho que nessa reforma da Previdência já deveria pensar na criação de algum recurso adicional, de um fundo específico, não sei como, mas... Gente, tem muita gente aí com mais de 60 anos que não consegue o BPC, não está tendo mais condições de trabalho e esse pessoal não tem acesso nem sequer a esse salário mínimo. Então, eu acho que a ideia seria o seguinte, hoje é um quarto de salário mínimo. Quem sabe pensar já nessa reforma de também alterar esse percentual de acesso. Então, meio salário mínimo, depois vai acrescentando 0,5%. Até num prazo X, que seja 5 anos ou 10, chega a meio salário mínimo. Já pensou se o teto passar para meio salário mínimo? Quantos milhões de pessoas que trabalharam essa vida toda no interior, produzindo, e hoje estão lá doentes, sem condição, e não têm acesso, e esse pessoal ter pelo menos a dignidade de um salário mínimo? Eu acho que isso é importante. Na verdade, senhor Geraldo, essa questão de um quarto do salário mínimo, isso é muito questionável. Porque o que adianta você pegar a receita, você tem que considerar a despesa. Porque se a pessoa, e o idoso gasta muito com remédio. Tem muito mais despesa. O remédio, o idoso gasta muito com remédio. Então, se você pegar a receita da família e descontar a despesa, você vai conseguir provar para o INSS que a receita é muito menor de um quarto do salário mínimo por pessoa no núcleo familiar. Então, tem muita gente que faz jus ao LOAS e tem o benefício negado pelo INSS, que eu acho que deveria entrar na justiça para questionar isso. O senhor disse que pensaria, falando sobre o trabalhador rural, que essa proposta trouxesse algo de bom para o trabalhador rurícola. Eu sinto em decepcioná-lo, porque existe uma política de prestigiar o trabalho rural. Eu já conversei com isso com o Betão. A aposentadoria do rurícola, daquela pessoa do rural, ela foi criada realmente para manter essa pessoa no núcleo e para que ela não viesse para a cidade desordenadamente. Então, aquela pessoa, o homem se aposenta 5 anos mais cedo e a mulher 5 anos mais cedo também de idade. E caso viva em regime de economia familiar, pode até mesmo negociar pequena parte da sua produção. Então, essas pessoas que vivem em regime de economia familiar, o homem se aposenta aos 60, a mulher aos 55, sem nunca contribuir para o INSS, consegue aposentadoria hoje. A proposta quer acabar com isso. Quer exigir que essas pessoas que mandam a comida que a gente facilmente encontra no supermercado não tenham benefício algum. Pois é, Por isso que eu digo, é uma injustiça social. Por isso que eu digo que essa reforma previdenciária, ela vai gerar, ela pode se tornar um multiplicador de problemas de pobreza. De pobreza. Que é difícil da gente mensurar. Então, eu acho que criar espaço para incluir... tomar cuidado para que as pessoas não caiam nessa situação. Para quando chegar aos 60, ela tem uma outra situação. Tem que ser previdente. Mas quem já está chegando nessa situação, você vai negar o benefício? E como ela vai sobreviver? Bom,
Chegamos aqui ao final do primeiro bloco do programa Cultura Geral. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando um pouco de empreendedorismo, tá certo? Agradecendo aqui ao nosso grandíssimo Pietro Saglione, que esteve aqui dando uma aula de previdência para a gente. Ótimo, e esse sociólogo maravilhoso aqui, Sr. Geraldo Adão, que é uma enciclopédia ambulante. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Cultura Geral. 2 minutinhos e está de volta. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Muito bem, voltando com o outro bloco aqui do Cultura Geral, nós estamos recebendo aqui agora. O programa está agitado essa semana, né? Cada hora entra uma turma, sai outra turma, entra outra e tal. Bom, a gente está recebendo aqui agora o meu amigo Carlinho Moura, né? E também o Felipe Albergaria. O Carlinho Moura vai falar hoje de um projeto super legal do governo do estado, que é o meu primeiro negócio. Carlinho, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber aqui. O Cultura Geral tem esse viés, a gente discute previdência no primeiro bloco, discute transexualidade, discute tudo aqui nesse programa. Isso aqui é um mexidão que a gente faz aqui dentro. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral. E a TV Banqueta. Né? Boa tarde, Beto. O prazer é todo nosso. Agradecer a TV Banqueta, toda a equipe aqui da TV pelo convite, cumprimentar todos os nossos telespectadores, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, cumprimentar aqui também nosso grande amigo, Dr. Felipe Albergaria, é um prazer imenso tê-lo aqui ao nosso lado, e a gente veio aqui, Beto, justamente para divulgar para a nossa rede estadual de ensino um programa muito bacana, que é um programa que tem o nome Meu Primeiro Negócio, é um programa da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado. Esse programa, ele visa atender ao público
da rede estadual de ensino, do ensino médio, jovens a partir de 15 anos de idade. É um programa voltado para esse público juvenil. E o propósito do programa é a gente levar a cultura do empreendedorismo para dentro da escola. É despertar no jovem a capacidade dele começar o seu próprio negócio. A gente vive momentos difíceis do mercado de trabalho, onde o emprego formal não está fácil para ninguém. A gente está aí caminhando para ter mais de 15 milhões de desempregados no país. Então, o propósito do programa é como incentivar esse jovem a começar o seu negócio. Qual que é a ideia? A gente vai desenvolver o projeto na rede estadual de ensino. Nós vamos começar, numa primeira fase, atendendo 120 escolas estaduais do ensino médio no estado de Minas Gerais. Como a gente tem muita escola no estado, né, são mais de 1.000 escolas estaduais nesse estado imenso, então vai ser feito através de um chamamento público, através de um edital que já está publicado. Então, as escolas estaduais de ensino médio aqui de Nova Lima, né, que queiram participar do programa, eles terão que acessar o nosso site e fazer a inscrição. O site para acessar o programa, Beto, o site é meuprimeiro-negócio.mg.gov.br. Então, meuprimeiro-negócio.mg.gov.br. A escola, o diretor da escola, ele entra no site e faz a inscrição da escola. E nós vamos selecionar as 120 escolas que iniciarão a implementação do programa. Importante salientar que a inscrição ela será feita até o dia 4 de agosto. Então, até dia 4 de agosto, as escolas, elas que se interessarem, elas vão e fazem essa inscrição. E a metodologia, qual que vai ser a metodologia aplicada no programa? A metodologia, ela é feita através de uma consultoria de uma grande instituição que chama Junior Activement. A Junior Activement é uma ONG que tem trabalho no mundo inteiro, é uma espécie de um Sebrae internacional. Então, essa metodologia aplicada pela Junior Activement, ela tem como propósito o seguinte: o aluno, o jovem, ele vai aprender a montar a sua empresa, aprender fazendo, né? Ele vai aprender no dia a dia. Então, na escola, vai se ter 12 semanas, vai reunir uma vez por semana no contraturno da escola, durante 3 horas e meia. Então, a cada semana, você reúne 3 horas e meia. Lá nessas reuniões, o aluno vai ter, o jovem, ele vai ter a noção de mercado, de comércio, de planejamento financeiro, de precificação de produto, de como fazer a publicidade do produto, de como fazer a constituição da empresa, como dividir atribuições na gestão da empresa, como procurar e angariar sócios, como fazer a prototipagem desse produto, como fazer a precificação do produto. Então, são noções básicas, fundamentais da vida real de uma empresa que você está começando. Então, os alunos, eles terão todo esse conceito básico através dos encontros semanais. E a gente vai chegar a uma fase, no mês de novembro, que o trabalho desenvolvido nas escolas selecionadas, eles vão ser apresentados, né, através de uma feira, né, para apresentar os produtos. E a gente vai apresentar o trabalho desses meninos na nossa Finity. A Finity é a Feira Internacional de Inovação Tecnológica que ocorre aqui no Expo Minas. Então, a gente vai ter um stand lá onde os meninos do programa Meu Primeiro Negócio, né, das diversas escolas, terão oportunidade lá com gente do mundo inteiro, porque a Finity é uma feira muito bacana, com o pessoal das startups, com o pessoal da ciência e tecnologia. Gente do mundo inteiro reúne lá no Expo Minas e os jovens terão a oportunidade de apresentar os seus trabalhos lá. E a gente também, através do programa, a gente usa a metodologia, além dos consultores, dos monitores, cada escola selecionada, ela vai ter um professor designado
para ser o coordenador pedagógico lá da própria escola. Esse professor, através da parceria com a Secretaria de Educação, ele vai ter uma extensão de jornada para poder cuidar do projeto e usa também a figura do voluntário. O que é o voluntário? O voluntário é justamente pessoas da comunidade, empresários, gerentes, bancários, pessoas experientes no dia a dia, casos de sucesso de empresas que vão também, através da sua experiência, trazer a sua experiência concreta para dentro da escola. A pessoa que também deseja ser voluntário no programa, ele também deve se cadastrar lá no site do programa. Então, reafirmando, a inscrição para as escolas até o dia 4 de agosto, né? 4 de agosto, no site meuprimeronegócio.mg.gov.br. Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que vai se dar o processo de escolha? Por exemplo, a escola vai se inscrever. Como é que vai ser? Vai ser sorteio? Como é que vai ser esse processo de escolha? Assim? Nós vamos utilizar dois mecanismos. Primeiro, o seguinte, a gente vai priorizar as escolas de tempo integral do Estado. As escolas de tempo integral do Estado chama-se escolas pólen. Pólen de abelha é o nome da escola que o Estado hoje desenvolve tempo integral. Então, 58 escolas pólens, que são escolas de tempo integral, elas terão prioridade na participação. E as outras 62 vagas remanescentes será feita através desse chamamento público, que a gente vai levar em conta a distribuição territorial, né, procurando atingir o número maior dos territórios e também o perfil da escola, né, para que a gente tenha um equilíbrio na distribuição dessa escola. O programa, a cada etapa dele, né, cada etapa é autônoma. A gente começa, cada fase é autônoma. Então, a gente começa a primeira fase com 120 escolas, que é o início do programa. Posteriormente, a gente vai ampliando. Então, a gente começa com 120 na primeira fase, na segunda fase, 240 e na terceira fase, 360. Então, essa primeira fase é com 120 escolas. E a gente vai ampliando na medida que o programa vai se consolidando. Correto? Sim. O Felipe, deixa eu te colocar nessa conversa aqui. Como é que você vê essa questão do empreendedorismo para o jovem hoje, essa necessidade que tem? A gente estava conversando agora há pouco também com o Sr. Geraldo Magela, que está nos acompanhando agora nos bastidores. E Geraldo Adão. Eu não adianta, eu tomo desde o rádio que é desse jeito. Desde eu trabalhei com ele, aí fica dessa confusão. Mas a gente conversando com o Sr. Geraldo Adão, e ele batendo nessa tecla de 14 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, e a gente está sabendo que a gente precisa ter uma válvula de escape. O empreendedorismo seria esse caminho? Eu acho que sim, Tudo começa com a juventude, né? E a gente tem que investir na juventude. A juventude é o futuro do Brasil. E, obviamente, né, o empreendedorismo puxa isso tudo, porque as inovações tecnológicas, elas estão fazendo com que tudo está sendo otimizado. Ou seja, investindo no jovem e nesses programas, inclusive que o governo está oferecendo, isso vai mostrar o futuro, né, do empreendedorismo, das empresas. Isso é muito legal. Eu acho que é uma oportunidade única, né, para as escolas aqui de Nova Lima aderirem a esse projeto, fazerem inscrição, e é muito importante, igual o Dr. Carlinhos está falando aqui agora. Eu acho que seria muito bacana a própria juventude de Nova Lima. E o interessante, Beto, e o Felipe salienta bem... Eu sou voluntário também. Nós estamos vivendo uma época que os especialistas estão chamando aí da quarta revolução industrial. O mundo está mudando a forma de produzir, a forma de comercializar, a forma de fazer os seus negócios. Nós estamos na era digital, na era da nanotecnologia, da biotecnologia, da indústria 4.0. Nós estamos numa época da internet das coisas. Não só as pessoas estão conectadas nas redes sociais, mas os produtos, eles já surgem
conectados. Um produto, quando você compra um smartphone, esse smartphone já traz no seu bojo uma série de outros produtos, uma coisa puxando a outra, uma coisa vendendo a outra. Então, a juventude... Os produtos agregados. Né? Isso. A juventude precisa entender que aquele emprego formal que a gente tinha, ele está mudando. Aquele sonho da gente trabalhar na Anglo Gold, que tinha antigamente, ou na Fiat, ou esse emprego formal, ele está em transformação. A prova disso, se você pega, para dar um exemplo, 10 anos atrás, as maiores empresas do mundo, elas tinham mais de 100 anos de idade. Hoje, as maiores empresas do mundo, elas têm menos de 10 anos de idade. E se você percebe que são empresas de base tecnológica. Né? É o Google, é o Facebook, é a Uber, né? é a Airbnb. Então, a gente precisa... Então, o programa Meu Primeiro Negócio, além de incentivar o jovem a ter essa iniciativa, a ter esse protagonismo de constituir a sua empresa, de correr atrás para ajudar na renda familiar, a gente também incentiva esse jovem a entender que hoje qualquer empreendimento ele já precisa nascer conectado com a inovação tecnológica. Desde as questões mais simples, você pega um escritório de advocacia, né? Hoje um escritório de advocacia de um doutor Felipe, por exemplo, não é a mesma forma quando eu advogava há 15, 20 anos atrás. Hoje o processo judicial é eletrônico. Né? Você pode fabricar uma coisa simples como o pão nosso de cada dia, o pão da padaria, né? Ele também, se ele vem agregado com os novos valores de tecnológico, da forma de comercializar, da forma de divulgar esse produto, ele está em melhores condições de competitividade do mercado. Então, o segredo hoje é a gente preparar essa juventude, que é muito atenada, que é muito despojada, é uma juventude que lida com muita facilidade com essa nova linguagem, com esses novos paradigmas. Então, preparar essa juventude para que eles tenham boas ideias, tenham incentivo, tenham os conceitos básicos e eles possam, né, através da experiência da escola, constituir uma coisa que vai virar vida real para ele. Vai ser uma coisa que vai possibilitar ele comercializar um produto, uma ideia e ajudar para que ele possa levar em renda, ajudar na renda familiar. Então, o conceito é esse, é empreendedorismo com inovação tecnológica. Uma pergunta assim, meio cabeluda. Startup talvez seria o caminho hoje mais seguro, talvez, para quem quisesse empreender, não? A startup hoje, ela está dominando o mercado. Por que, para quem não tem o conceito de startup, o que é uma startup? É uma empresa que está iniciando, certo? Só que ela está iniciando dentro desse conceito da inovação tecnológica. Geralmente é uma pequena empresa que tem a base tecnológica como ponto central, ela tem a conectividade. O que é isso, a conectividade? A empresa que o mesmo instrumento, a mesma ferramenta, a mesma plataforma que ela gira, que ela roda aqui em Nova Lima, é a mesma plataforma que ela gira lá em Contagem, que ela gira lá em Tóquio, lá em Nova York. Ela está conectada. O mundo é um mundo digital. Então, a startup é isso, é a inovação tecnológica aplicada, a conectividade e com as iniciativas baseadas na criatividade. Às vezes você tem diante de um problema, você transforma esse problema, a solução para aquele problema vira um negócio. Né? Você estava ali com seu grande amigo Geraldo Adão, que não é Geraldo Magelo, com a figura maravilhosa, né? O Geraldo Adão está aí mencionando os desafios do Sistema Único de Saúde, sem entrar na polêmica do Sistema Único de Saúde, mas hoje o Sistema Único de Saúde, além do problema do financiamento,
porque saúde demanda financiamento, demanda recursos, não se vai fazer saúde pública sem investir, mas também modernização na gestão e a tecnologia ajuda nisso. Quando você faz a informatização da rede e tal. Então isso tudo vai mostrando que a inovação tecnológica é tudo. E as startups têm ajudado muito nisso, porque elas, através de um problema real da vida real, elas, com a criatividade, com a conectividade, com a inovação tecnológica, elas estão ajudando a resolver problemas da comunidade e fazendo disso um produto, né? Vou dar um exemplo, tem muita gente que não gosta muito, mas vamos dar um exemplo. O que é o Uber? Já ia falar, já ia. Né? O Uber é justamente, qual que é a empresa hoje? Olha que fenômeno. Ela tem a maior frota de veículos do mundo. Né? Ela tem a maior frota de veículos, maior que a fábrica da Volkswagen inteira, sem ser dono de nenhum carro. ela não é dona de nenhum carro, mas ela gerencia, né, uma maior frota do mundo, ela gerencia o carro do outro, ela faz a conexão de pessoas. Né? Mesma coisa o Airbnb, que é um sistema de hospedagem, mesma coisa é a Netflix, que está hoje tomando espaço aí no mercado. Então, a inovação tecnológica é a bola da vez. E as startups são também, hoje, um grande exemplo de que a gente pode dar um salto bastante qualificativo no mercado de trabalho. Carlinhos, uma pergunta que fica é o seguinte, até para a gente ir para a parte final do programa, nessa questão tecnológica, você acha que a internet nossa no Brasil, ela vai suportar toda essa base tecnológica que a gente vai ter que trabalhar, o Brasil vai ter que entrar nessa era de qualquer forma? Vai ter que entrar, vai ter que modernizar, vamos ter que ter critérios mais firmes até para garantir o bom funcionamento, né, da rede. Né? E o importante é que, para nós aqui em Minas Gerais é o que a gente chama o ecossistema da inovação tecnológica. Nós temos um ecossistema muito favorável. Né? Nós temos aqui é o estado do Brasil que tem o maior número de universidades federais, de institutos federais de educação tecnológica, de centros de pesquisa. A UFMG é excelência em nanotecnologia, a Universidade de Viçosa é excelência na parte de produção agrícola, Viçosa, Lavras, Santa Rita do Sapucaí. Então nós temos grandes parques tecnológicos e que têm ajudado muito nessa inovação. E temos exemplos assim belíssimos em Minas Gerais, como por exemplo, hoje, às vezes a gente brinca com as pessoas, assim, uma das maiores empresas do mundo, que é a Google, né? Há muito tempo ela deixou de ser americana lá de São Francisco, porque hoje a plataforma de pesquisa e busca é toda ela desenvolvida pela UFMG, pelo departamento, pelo ISEX aqui da UFMG, pelo professor nosso lá da UFMG, que a Google viu que era um algoritmo muito moderno, veio cá e fez a fusão e abriu um laboratório, um escritório da Google. Todo o mecanismo de busca da Google é mineiro aí. Então é como se a gente pudesse falar assim, a Google é Minas. Certo? Da mesma forma, esse padrão de TV digital, que a gente vai ter até o final do ano para universalizar, o melhor padrão de TV digital que todo mundo conhece, é o padrão japonês, correto? O padrão japonês, sim, que inclusive disputou com o canadense aí, o padrão japonês. O padrão japonês, o que acontece? Ele é um padrão Santa Rita do Sapucaí. Então os japoneses foram lá, viram a tecnologia lá e também associaram essa tecnologia. Então Minas tem um bom ecossistema, então a gente só precisa incentivar essa juventude, mostrar o caminho para esses jovens, incentivar e criar esse ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. São 120? São 120 escolas que serão selecionadas nessa primeira fase. A inscrição das escolas, somente escolas estaduais, não serão para todas as escolas da rede estadual de ensino, do ensino médio, né? O diretor é que faz a inscrição pelo site, meuprimeronegócio.mg.gov.br.
Estamos lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, na cidade administrativa, lá no 8º andar do Prédio Gerais. O telefone eu posso falar? Pode, fica à vontade. Dúvida, é o 3915 5319. 3915 5319. 3915 5319, que é o telefone direto lá do programa, da qual eu coordeno, lá direto da minha sala, que a gente pode estar esclarecendo. E o site, né, tem todas as informações, tem o edital, tá tudo lá no site. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. O Felipe também tem acompanhado aqui, porque ele também está inscrito como voluntário do programa. Já tivemos agora conversando com a Coordenadoria de Juventude. Sim. A Secretaria de Educação enviou os e-mails para os diretores para incentivar a inscrição dos diretores. Então, qualquer dúvida é só nos procurar. Eu acho que é um programa muito interessante e tenho certeza que Nova Lima irá participar e com muito sucesso, porque essa juventude aqui de Nova Lima é muito sobressaída, muito qualificada. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral, deixando um abraço aqui para o meu amigo Carlinhos, meu amigo Felipe Albergaria. Voltamos segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral, com temas super bacanas para a gente poder discutir aqui, criar um debate super agradável e super importante para a sociedade de Nova Lima. Um abraço e até segunda, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.